Bom dia, turma, tudo beleza? Então é o seguinte, hoje vamos começar nossa aula, trabalhar um pouquinho em teoria das estruturas ou estática, né? Relacionar elas com reações de apoio, tá? Nas aulas passadas a gente trabalhou sobre momento, reação e momento, esse tipo de relação. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre reações de apoio, vamos trabalhar com carga simples e carga distribuída, tá? Então vamos fazer alguns exercícios para entender em que consiste a, o contexto de reações de apoio, né? Então, beleza. Vamos lá. Então, a primeira parte é determinar quais as reações de apoio sobre essa estrutura, tá? Nesse caso aqui nós temos uma estrutura unida entre dois pontos A e B, tudo bem? E eu tenho uma distância de 4,8 para cá e 4,8 para cá, no qual eu tenho uma carga de 12 kN aplicada nesse ponto aqui, tá bem? Então, eu quero trabalhar qual que é o contexto dessa carga. E essa carga aqui vai ter dois apoios, né? Nesse caso, o apoio desse lado aqui, a gente tem um apoio que vai ter de primeiro gênero, né? E ele vai ter duas reações, tá? Duas reações porque a gente vai ter tanto o momento para y quanto o momento para x devido a ela ser presa, né? Ela tá presa no chão, pode ver o símbolo aqui, está presa no chão. Já o segundo apoio, o apoio 2, o que tem? A gente tem apenas uma reação. Tá? Ela vai ter apenas uma reação devido que ela vai ter apenas a reação em y, tá? Aqui ela não tem uma reação de ter uma pressão sobre ΔX com relação a ela, tá? Então, o que vai acontecer? Eu estou trabalhando esse apoio aqui e vai ter uma carga de 12 kN no centro dela. É isso que a gente vai ter que estudar. Então, a primeira parte, ou primeira etapa desse experimento é a gente indicar quais as reações, indicar as forças ou reações que estão sendo aplicadas. Então, quais são as forças que estão sendo aplicadas? Beleza, eu sei que eu tenho 12 kN aqui, né, que já é dado no problema, né, 12 kN de aplicação sobre o centro da viga, tá? Uma primeira reação que eu vou ter vai ser nessa estrutura de sustentação. Vai ter uma reação AY. E aqui eu vou ter uma reação AX aqui. Já na segunda aqui eu vou ter apenas uma reação aqui. BY, né, que é uma reação contrária à força aplicada. Então, isso aqui a gente já tem uma análise de como fazer essa estrutura aqui. Beleza, a partir disso aqui a gente pode se deslocar e já trabalhar a segunda parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar os somatórios. Então, a gente vai analisar o somatório dessas cargas e verificar como que ela vai ficar distribuída nesse ponto e nesse ponto aqui. Então, lembrando que a somatória, por exemplo, com relação às forças em x, ela vai ter que ser nula, certo? Lembrar que a gente está trabalhando com corpos em equilíbrio, logo a somatória das estruturas tem que ser nula. Com relação a x, o que eu tenho aqui? Eu tenho que AX, a única estrutura aqui que eu tenho é x. A x eu não tenho força nela, eu não tenho composição de força aplicada, eu só tenho a força aplicada em y. Então, o meu AX é 0. Tá? Já vem de cara aqui, ó. Eu não tenho aplicação de força, né? Eu não tenho nenhuma força que esteja deslocada, nem devido a nenhum momento aqui em x, ó. Não tem nenhuma aplicação com ela. X é 0. Então, agora vamos verificar como que vão ficar a somatória das forças em y. Lembrando que a somatória das forças em y, devido ao sistema estar em equilíbrio, ele também tem que ser nula. Beleza, o que vai acontecer aqui? Lembrando que aqui eu tenho 4,8, né? E aqui eu também tenho 4,8 de distância. Então, 4,8 metros e 4,8 metros de distância com relação aos pontos de apoio. O centro é o ponto, né? Então, vamos trabalhar com relação a esse ponto aqui. Vamos escolher o meu ponto A como ponto de fixação, tá? Como ponto A como ponto de fixação, porque na hora que eu escolher o ponto A, eu vou eliminar a carga Y e vou eliminar a carga X do meu estudo. Por quê?
Porque eu não vou ter necessidade de eu trabalhar com o momento com relação a ela, né? Então vai ser sempre indicar o ponto, por exemplo, que você tenha mais reações, porque a força vezes a distância acaba cancelando, né? Quando você tem a força vezes a distância em x, que é zero, porque está sendo aplicada nesse ponto, zero vezes a x vai dar zero. Então vamos lá. Eu vou ter a y, considerar positiva, né? O sentido para cima aqui positiva, né? A y. Como a carga está sendo aplicada para cima, ela vai ser positiva. Mais, agora, BY, né? BY também é positivo, porque está a aplicação da carga para cima. Agora, o meu 12, ele está contrária a essa força aqui. Então, para baixo, vamos considerar menos 12. Isso aqui é igual a zero, correto? Beleza, vou deixar esse aqui mais arranjado, né? O que vai acontecer? Eu posso dizer que a y mais by é igual a 12. Tá? Aqui a gente tem uma equação para substituir. Agora vamos trabalhar a somatória dos momentos. Então, lembrar que a somatória dos momentos também tem que ser nulo, né? Não vou ter um movimento aqui, né? Então, a somatória dos momentos também é nulo. E vou escolher o ponto A, tá? Com relação ao ponto A. Por quê? Porque com relação ao ponto A, eu vou anular essa força em x, porque força vezes a distância do ponto A com relação à aplicação de uma força em x é zero. Então, tem uma variável a menos. Zero vezes essa distância aqui dá zero. Então, acaba anulando por causa que é x. Então, vamos trabalhar com a somatória dos momentos. Lembrando, então, que somatória dos momentos em A vai ter que ser nula. Portanto, vamos considerar o sentido horário como sentido positivo, tá? Todos os valores que estiverem indicados com relação ao sentido horário, que ele vai ser positivo. Se tiver uma carga, alguma coisa com relação contrária, essa força vai ser negativa, tá bom? Então, agora vamos trabalhar essa somatória de momentos aqui. Com relação ao ponto A, o que vai acontecer? Eu vou ter a aplicação da minha força, que é 12. Ó, lembrar aqui que eu vou ter a força vezes a distância, né? Então, vai ser 12 kilonewtons, né, no caso aqui, vezes 4,8, que é a distância que está aplicando com relação a essa carga aqui. Beleza. Agora a gente vai trabalhar o quê? BY. BY ele está sentido contrário ao sentido que a gente considerou como sentido convencional, né? Com o sentido positivo. Então, vai ficar menos o valor de BY, né, que é a força que está sendo aplicada, nesse caso é força BY, vezes a distância. Força BY eu não sei, eu pretendo descobrir. BY vai ser vezes a distância que eu tenho. Qual que é a distância? 4,8 mais 4,8, ou seja, eu vou ter 9,6 vezes 9,6. Lembrar que essa somatória aqui vai ter que ser zero. Bom, esse elemento aqui, ele está negativo, né? Eu posso muito bem passar para o lado de lá, né? E ele vai passar positivo, né? Então, eu vou ter 12 vezes 12 vezes 4,8 vai dar 57,6 igual a, tá negativo, passa positivo, BY vezes 9,6. Esse elemento aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou ter 57,6 dividido por 9,6. Isso aqui vai me dar BY. Bom, agora fazendo isso aqui é só
dividir aqui esse elemento, né, um pelo outro, eu vou ter que BY é igual a 6 kN. Eu só inverti agora, né? Coloquei o BY na frente, né? Que é a notação álgebra. Você sempre coloca a variável que você quer para o lado esquerdo, né? E o resultado numérico para o lado direito. Então, o que acontece? Eu tenho esse BY aqui, eu vou substituir ele nessa equação aqui. Eu vou substituir BY na equação aqui. Eu vou fazer uma substituição e verificar qual que é o valor da Y. Então, eu tenho aqui AY mais BY é igual a 12. Quanto que vale BY? 6, né? Então, 6 igual a 12. AY. Esse valor de 6 está positivo, passa negativo. Então, eu vou ter que a Y é igual a 12 menos 6. Logo, a Y é igual a 6 kN. Então, o que acontece? Conseguimos descobrir que a força aplicada em BY é 6 kN e a força aplicada em AX também é 6 kN. Então, devido a ter uma carga de 12 kN e ela está aplicada no centro, o que vai acontecer? Ela vai se redistribuir. Como as distâncias são iguais, 4,8 e 4,8 metros para cada lado, são distâncias, tipo, você aplicou a carga, vai ficar metade para metade, né? É óbvio e interessante verificar que ele ficou com 6 de carga em AY e 6 de carga em BY. Então, houve uma distribuição, nesse caso, proporcional, devido a você estar aplicando essa carga na metade, tá? Então, esse seria o primeiro exercício que a gente está trabalhando. Vamos trabalhar mais alguns.